Sacrifícios? Para quê? Muitos ainda acham que em pleno século XXI, ano 2023, ainda precisamos fazer sacrifícios para agradar a Deus. Sabemos que no Antigo Testamento eram feitos sim sacrifícios, ofertas oferecidas ao Senhor, porque Ele assim determinava. Mas com a vinda de Jesus a este mundo, o maior sacrifício já foi feito. Foi Jesus pagar um alto preço lá naquela cruz para nós, para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado. Então, por que ainda muitas pessoas fazem sacrifício nos dias atuais? Você deve observar que há muitas pessoas caminhando a pé de cidade a outras cidades para pagar talvez uma promessa, pessoas caminhando de joelho de um lugar para o outro, também pensando que está agradando a Deus, pessoas que se autoflagelam, pessoas que fazem tantas outras coisas, se sacrificando para ver se agrada a Deus. E Deus, Ele não se agrada com essas coisas, muito pelo contrário. Essas pessoas que praticam ainda esse tipo de sacrifício, ele está desagradando a Deus. Porque veja o que Deus fala em Salmo 51. Os sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Senhor. Você e eu sabemos que o Salmo 51 foi escrito por Davi quando ele estava num profundo arrependimento do pecado que ele havia cometido com Batseba. Um pecado grandioso, primeiramente, contra Deus. E nesse salmo ele declara, ele se prostra diante da grandeza de Deus, entendendo o quão pecador ele era. E lá ele diz que ele não precisaria fazer sacrifícios e sacrifícios para compensar o erro que ele havia cometido. Porque o que Deus queria dele era um coração compungido e contrito e um espírito quebrantado. O espírito quebrantado é a mansidão que nos leva a uma condição humilde de receber instrução e correção. Jesus nos convida a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Então precisamos ter um coração, um espírito quebrantado, de mansidão, que nos leva a uma condição humilde. E coração compungido e contrito nos conduzem à realidade de quem somos, pequenos, falhos, limitados e grandes pecadores. Portanto, quando Deus pede para que o sacrifício que agrade a Ele é um espírito quebrantado, é nós andarmos em mansidão, é ter humildade diante das situações, é entender o quão pequenos somos, o quão falhos, limitados, pecadores somos. Aí sim, um coração contrito, e isso agrada o coração do Senhor, porque nós não iremos nos colocar acima de tudo. Nós não iremos achar que por sacrificar algo ou alguém irá agradar a Deus. Lá em Eclesiastes, o autor ele chega a dizer que tolos é o que estão agindo assim. Ou seja, aqueles que oferecem sacrifícios são todos tolos e estão agindo mal. Você ainda oferece sacrifícios a Deus? Você ainda paga promessas que talvez você fez a Deus? Você ainda fica andando de joelho, caminhando distâncias, se autoflagelando e outras coisas mais? Pense nisso. O que Deus quer de você é um coração contrito, um espírito quebrantado, uma pessoa que reconhece a sua limitação, o seu estado pecaminoso
e que somente através de Jesus você pode ir novamente a Deus, agradando-lhe em tudo, com as suas ações, com a sua fala, com os seus pensamentos. Que Deus lhe abençoe. Se você ainda pratica qualquer tipo de sacrifício e acha que isso está agradando a Deus, muito pelo contrário, está desagradando o Senhor. Ele quer somente o nosso coração. Ele quer um espírito quebrantado. Uma pessoa que olha para Deus e vê como necessitamos da graça e da misericórdia dele. Que Deus assim o abençoe. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.